Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor William Amorim, começo fazendo diretamente alguns questionamentos e depois passo a fazer algumas considerações. Senhor William, um ponto que está absolutamente controverso aqui na CPI desde o início diz respeito à primeira invoice, se ela estava no Dropbox ou não. A informação que temos é que a invoice não estava no Dropbox. A respeito dessa dúvida, foi enviado a esta CPI um laudo técnico que analisa a rigidez dos documentos contidos no Dropbox, elaborado pelo perito forense digital, Dr. Lorenzo Parodi, a pedido da empresa contratada. Nesse laudo foi utilizado o método código hash, o qual verifica a autenticidade e integridade de arquivos eletrônicos ou digitais nos termos da ABNT, que em sua nota 27037 trata das diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. A conclusão desse laudo técnico foi no sentido de que, conforme o registro histórico integral fornecido pelo sistema Dropbox, nenhum arquivo foi cancelado, ou seja, não foi excluído ou modificado após o dia 18 de março. Assim, indago, como é possível ser recebido por um Dropbox, um invoice, que a partir de laudo técnico se conclui que não estava lá? O senhor reafirma a esta CPI, sob juramento, que abriu esse invoice no dia 18/3/2021? Eu abri o Dropbox, eu não baixei nenhum documento, apenas visualizei, eu não quis baixar no meu computador, porque eu esperei a anuência do fiscal para poder mexer nos documentos. Havia uma quantidade muito grande de documentos lá, de caráter técnico, o qual eu não entendo, então não me cabe a respeito, mas eu visualizei a invoice. O senhor afirma que em 18/3, no link Dropbox, estava esse invoice. Sim. Mas como o senhor recebeu esse documento no dia 18/3, se os metadados da plataforma Invoice mostram que ela foi criada somente no dia 19/3? Olha, eu só posso afirmar o que eu vi. Eu abri o Dropbox e eu vi o documento lá. Eu não mexi, eu não baixei, porque eu fiquei com receio de mexer no processo, porque ainda não tinha anuência do fiscal, porque já estava atrasado. Você sabe o que é metadados? Não sei, senhor. É justamente sobre a criação do documento. É por isso que eu estou lhe perguntando, porque tem aqui, e foi encaminhado à CPI, documental, um acervo documental, Eu entendo, dizendo que ele não estava. E um outro laudo técnico, que é esse que eu estou mostrando aqui, um laudo pericial, dizendo que o arquivo não foi modificado. Portanto, ninguém retirou de lá. Eu entendi. E o outro arquivo diz, e o outro documento diz que esse documento, essa invoice, só foi feita no dia 19. Eu vou lhe dar mais uma oportunidade em relação a esse ponto. É o que eu posso Vossa Senhoria reafirma que abriu essa invoice e viu essa invoice no dia 18. Não entendi. Sim, eu visualizei o documento. Vossa Excelência abriu o invoice no dia 18 de março. Sim, É isso. eu visualizei o documento. O senhor informa que recebeu o invoice no dia 18 de março, tendo acesso pelo link Dropbox. Além disso, o senhor nos informou em sua fala inicial que a segunda invoice e a terceira invoice chegaram no dia 23 de março. Está correto? 23 de março, isso. Contudo, no sistema SEI, Vossa Senhoria somente fez a inclusão da primeira invoice no dia 22 de março. Inclusive, fez o envio dela ao despachante. O senhor pode nos explicar a razão desse intervalo entre o suposto recebimento da primeira invoice e o registro no sistema SEI? Eu havia já explicado, eu esperei a anuência do fiscal para poder mexer nesse processo.
Depois que o fiscal anuiu... Mas você tem que ter a anuência do fiscal para lançar um documento no SEI? É isso que você está dizendo na CPI? Não, não é isso que eu estou dizendo. Então explique melhor. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu me senti inseguro. Não, Vossa Senhoria está dizendo que recebeu dia 18... Ok. E que só foi inserir no sistema SEI no dia 22... Isso. Porque aguardou o fiscal se manifestar sobre o quê? Sobre a continuidade do processo. Essa é a praxe dentro do seu departamento? Se é praxe isso? É? Não, não é praxe. Então por que você não lançou no sistema no momento em que você recebeu? Eu fiquei bastante inseguro, porque eu ainda não tinha anuência do fiscal, o contrato já estava em atraso, eu fiquei bastante inseguro. Quando foi que você mandou para o fiscal esses documentos? Se eu não me engano, no dia 22. Bom, do dia 18... Perdão. Dia 18. Dia 18. Você mandou, então, esse documento... Para o fiscal, o senhor está perguntando, Isso. né? Para o fiscal, dia 18. Você mandou esse documento para o fiscal do contrato no próprio dia 18 e nesse conjunto de documentos estava... Eu encaminhei o Drukebox, eu encaminhei o e-mail e no e-mail continha o link do Drukebox. E Vossa Senhoria está reafirmando à CPI que nesse link estava também a invoice. Eu visualizei. Qual a diferença entre a Proforma Invoice e a Commercial Invoice? Como eu havia explicado, a Proforma Invoice é um draft, né? Um documento que ainda pode ser modificado, dependendo de alguma alteração que o fornecedor venha a fazer, ou nós mesmo, o Ministério, solicitando alguma correção, eles mandam a Proforma Invoice. A Commercial Invoice é o documento definitivo, é aquele que vai acompanhar a carga vem de outro país. Então vem o documento físico com a carga, que é o documento que, se eu não me engano, eu não tenho expertise para poder afirmar isso, mas é o documento utilizado lá na aduana. Você disse que desde o começo, fez referência aqui à Commercial Invoice. Esse primeiro documento que você recebeu... Não, é Proforma Invoice. É porque você... Eu tenho as notas taquigráficas aqui, você disse todo o tempo Commercial Invoice. Eu entendi. É porque eu me confundi. Eu estou um pouco nervoso com tudo isso, bastante inseguro, mas é Vossa Excelência está inseguro quanto a estar aqui ou quanto às informações que está prestando? Quanto a estar aqui. Eu nunca passei por essa situação. É a primeira vez que eu estou diante... É natural que isso aconteça e ninguém aqui vai lhe cobrar em relação a isso. Eu estou bastante nervoso. Absolutamente normal. E, sobretudo, diante de certos questionamentos que vão além daquilo que é a sua competência específica. Eu estou lhe perguntando, muito objetivamente, sobre aquilo que é o seu papel e no seu departamento. Está claro. Então, esses documentos, todos que foram tramitados aqui, trata-se da Proforma Invoice. Proforma Invoice. Está escrito aqui, Proforma Invoice. Eu me referi Commercial Invoice porque eu estou O processo nervoso. poderia avançar de alguma maneira com a Proforma Invoice até ao ponto de se autorizar a nota de importação e, posteriormente, no departamento que cuida da parte financeira, com a aprovação da Anvisa, se determinar o pagamento, ou teria que ser o documento Commercial Invoice? Eu só posso responder até onde as minhas atribuições me limitam. Vai no seu limite. Poderia ser para a Proforma Invoice ou teria que ser a Commercial Invoice? Na parte que me cabe, a Proforma Invoice atenderia aos pré-requisitos. Só que quando a gente submetesse a licença de a Anvisa para análise da licença de importação... Teria que ser a outra. A Anvisa ia pedir a Commercial Invoice. Ela pede um documento original e assinado para poder anuir o processo de... O que Vossa Senhoria acaba de dizer aqui desmonta mais uma narrativa daqueles que acusam o governo dentro dessa CPI, o tempo todo. Mas eu queria reforçar... Só um minutinho, senador Marco. A questão da invoice, quem trouxe isso foi o deputado Luiz Miranda do DEM aqui. Não fomos nós. Sim, presidente. Mas não é a questão de trazer aqui. A questão não é o que trazer, é o que você faz com a informação que você recebe. Aí quem tem a intenção de investigar, investiga. Quem tem a intenção de apenas acusar, pega o material, não faz qualquer análise, não aprofunda a investigação e sai acusando. É como alguém que sai com a metralhadora giratória, atirando para todo lado, para ver em quem vai acertar. Isso não é investigação séria, nunca foi e nunca será. Os mesmos que reclamam, vez ou outra, de ser alvos de investigação indevida, de abuso de autoridade, praticam isso o tempo todo aqui. Mas eu lhe indago,
Vossa Senhoria, com base nas informações que tem, muito honestamente, eu já ouvi Vossa Excelência falar no início, mas eu queria que ficasse ainda mais eloquente para essa CPI. Quando fez contato com a representante da empresa, quanto a esses erros formais da Proforma Invoice, em algum momento houve resistência negativa em se proceder à correção dessas informações? Não precisa nem terminar. De modo algum, o fornecedor se recusou a fazer, se negou a fazer qualquer correção. Você sentiu naquele momento que havia uma intenção deliberada para se manter, por exemplo, vou falar dos campos, a questão do pagamento antecipado. Houve resistência, houve argumentação, não vamos fazer, vamos... Não, ela até mandou um e-mail dizendo que era um erro, que ela notou esse erro, já pediu para corrigir, mas não foi corrigido. Olha isso, Brasil, vai vendo. Mas na terceira invoice veio corrigido. Vamos lá. Fica calmo, presidente, fica calminho, presidente. Fica calminho, presidente. Fica calminho, o relator também. Vamos lá. Vamos montando narrativas aqui. Porque estão fazendo um carnaval em cima desses pontos, como se tivesse uma orquestração para se determinar o pagamento antecipado antes que a vacina chegasse e antes que a vacina fosse aprovada na Anvisa. Segundo ponto, em relação à quantidade. O relator disse aqui dias atrás que o governo queria pagar $150 por dose de vacina. Está nas notas taquigráficas, eu já denunciei isso aqui. Bom, mas no campo onde fala da quantidade, estava ali 300 mil e do lado você tinha uma embalagem com 5 ml, que corresponde a 10 doses. Isso na primeira invoice que você está falando? Na primeira, okay. Na segunda e na terceira veio do lado uma especificação de que aquelas 300 mil unidades corresponderiam a 3 milhões de doses. Tiveram que desenhar. É o mesmo dizer assim, olha, meia dúzia é igual, né? Tiveram que fazer isso. Ok, portanto, nunca houve equívoco com relação à quantidade de vacina e o preço que estava sendo cobrado. Outro ponto, com relação à questão do frete e à questão do seguro, porque numa das invoices veio embutido e isso impactou o preço final, que era 45 milhões de dólares, veio ali quase 46 milhões de dólares. Quando questionado sobre isso, a representante da empresa apresentou alguma resistência em fazer essa correção para colocar o invoice de acordo com o contrato? Não, ela nunca apresentou resistência. Olha Tudo isso, que Brasil. foi pedido a ela disse, vou corrigir. Eu tenho, inclusive, troca de e-mail onde ela afirma que alguns pontos ela já pediu para corrigir e veio errado de novo, ela não saberia dizer o porquê. Bom, eu poderia ficar aqui perguntando sobre outros aspectos, mas eu vou poupar a CPI, vou até economizar tempo hoje, porque todas as narrativas acusatórias com relação a esse contrato estão sendo desmontadas nesse momento. Erros formais foram identificados? Foram. E Vossa Senhoria identificou aqui. Sim. Há uma dúvida aqui, eu quero ser honesto com você, com relação, e eu não estou afirmando, estou apenas repassando aqui as informações que tem. Porque tem um laudo, tem a informação que Vossa Senhoria apresentou, que o senhor Luiz Miranda apresentou, e tem esses documentos que chegaram sobre se a invoice veio nesse Dropbox no dia 18 ou se apenas teria vindo no dia 22. Essa é uma dúvida que acho que nós vamos ter que avançar. No laudo, que horário está? Chegou no dia 22? Você quer documento público, não é sigiloso não, senador? Tá nos e-mails da CPI. Não. Não, mas que horário? O quê? O horário que está no laudo. No laudo. Não atentei para esse horário. O horário que ele teria ter chegado, que foi acessado, que ele recebeu o inbox. Não estou avaliando o horário, não. Eu estou querendo saber o seguinte: se dia 18 estava no Dropbox ou não estava. Porque a informação que tem aqui é de que não estava lá. E eu não estou afirmando que não estava. Estou dizendo que tem um documento encaminhado pela defesa da empresa dizendo que não estava. Então eu tenho que perguntar, como manda a boa investigação, a quem está na condição de testemunha. Eu não posso pré-julgar. O documento é da defesa da empresa. O senador Renan, o Randolph, Vossa Excelência, talvez se fizer o dever de casa melhor, vai olhar nos e-mails da CPI, estão todos lá. Não estão aqui. Estão todos lá. Claro. Estão todos lá. Claro, estão todos aqui. Tá? Aqui, só para concluir. 15 segundos. Diante da sua atuação
na área, é levado em conta sua explicação, e levando em conta a sua explicação do que se trata uma plataforma Invoice, é possível existir qualquer ato concreto de benefício a quem quer que seja, de corrupção por quem quer que seja, com base única e exclusivamente em uma plataforma Invoice, com base nesse documento, Você de fala, proforma Invoice, é possível determinar que isso caracterize algum indício de crime por parte de quem quer que seja? Eu não sei dizer, senador. O que eu posso dizer é o que me cabe, foi analisar o documento em paridade com o contrato e o que eu vi de discrepante, eu enviei aos responsáveis para que eles se E manifestassem. que não houve nenhuma resistência em fazer as modificações? Não. Quanto tempo demorou entre a notificação de que havia um erro e as correções? Um dia, acho que um dia, se eu não me engano. Em um dia, identificou os erros formais e eles foram corrigidos sem que houvesse resistência por parte da empresa. Só para registrar, né, houve mais de um pedido de correção, mas porque corrigia-se um ponto e não corrigia o outro, mas imediatamente ela era comunicada e fazia a correção. Uma empresa ruim. Pois não? Não, já terminou seu tempo. Tá bom, presidente. Vossa Excelência está incomodado com a minha fala? Interromperam, mas eu já estou satisfeito. Não estou incomodado. Já terminou os 15 minutos, senador Marco Rogério. Não tô, pode falar. Mas só pode falar, não tem problema. Estou dizendo que o seu tempo já terminou. Eu vou agradecer. Lhe darei o tempo necessário para Vossa Excelência concluir. Senhor presidente, pela ordem. Não, deixa o senador Marco Rogério concluir. Não, eu vou encerrar, senhor presidente, porque eu estou satisfeito com o depoimento do senhor William Amorim Santana, porque nos pontos que realmente interessa a essa CPI investigar e que são objeto de questionamento aqui, aliás, de pré-julgamento nessa CPI, todos esses pontos foram desmontados pela fala do senhor William, que não tem que fazer julgamento aqui em relação a outras questões, mas em relação ao que está no processo, se houve resistência, se houve negativa, se houve a intenção de manipular ali para colocar uma situação que ofendia o contrato, Vossa Excelência aqui nos traz esclarecimentos extremamente importantes e eu agradeço. Pela ordem.